Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, está escrito: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e darei saúde. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou um homem sobre autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, muitos virão do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, como creste, seja feito segundo a sua fé. E naquela mesma hora o seu filho sarou. O tema da mensagem: a graça de Deus é para todos. Repita comigo: a graça de Deus é para todos. A Bíblia menciona um centurião romano, um homem que tinha 100 soldados debaixo do seu comando. E este homem era um pai que assumiu uma criança, provavelmente desde pequenininho, como um filho. Ele era um filho adotado. E este homem amava profundamente esse filho. E certa vez chegou o dia mau para esse homem. Esse homem procurou provavelmente todos os recursos da medicina, porque ele tinha condições financeiras. E a medicina desenganou, não tem jeito, não tem esperança. E esse pai ouviu falar dos feitos de Jesus. Imediatamente esse homem foi até Jesus. E quando chega diante do Senhor, ele se prostra e ele pede. E o Senhor se agrada de ver o coração sincero daquele pai que estava em desespero, porque estava vivendo um momento de grande dor. E Jesus fala assim: eu irei na sua casa. Eu quero trazer algumas verdades que certamente Deus vai falar muito aos nossos corações. A primeira lição que eu vejo aqui é que este homem, esse centurião romano, teve fé. Quando nós temos fé, meus queridos, nós vencemos todos os obstáculos que se apresentam no nosso meio, que impede de chegarmos até Jesus. Este homem tinha um obstáculo, era a multidão que cercava Jesus. Outro grande obstáculo era o preconceito dos judeus com relação àquele homem que era um gentil romano. Os judeus viam ele como opressor. Imagina um líder do ISIS, do Hamas, do Hezbollah, um líder desses grupo terrorista chegar diante de um rabi e pedir um favor. Seria um choque. As pessoas olhariam e diriam: será que ele vai trair o nosso povo? E aquele homem que era odiado pelos judeus, porque os romanos exerciam o domínio sobre Israel. Os impostos eram exorbitantes, só naquele tempo, gente. Era exorbitante, o povo era oprimido por um governo tão corrupto, opressor. Mas aquele homem tinha um grande problema. E quando nós temos um grande problema, quando nós temos confiança que só Deus pode dar a última palavra, os médicos deram a última palavra, não tem jeito, está fadado à morte seu filho, fizemos tudo o que tinha que fazer. E aquele homem entendeu: as pessoas que chegam até Jesus são curados, são libertos, têm respostas. E eu vou chegar até este homem chamado Jesus de Nazaré, e eu vou sair da presença dele com a minha resposta, com as minhas necessidades atendidas, que era o meu filho que estava gravemente enfermo. Irmãos, tem um texto muito conhecido, que é uma promessa para a sua vida, para a minha vida,
que está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu peguei essa tradução melhor do hebraico, que é uma palavra assim, muito tremenda. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Amém? Vou ler novamente. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Este homem, ele não se importou que a multidão vai pensar a seu respeito, porque, irmãos, naquele tempo, os romanos se sentiam a classe especial, que era superior a todas as raças do mundo, porque era o império mais poderoso na face da terra. Que os judeus era inferior. E este homem, ele chega até Jesus com fé. Mas outra atitude que eu vejo aqui, que eu quero destacar, que ele chega diante do Senhor Jesus com humildade, quebrantado. A Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele no tempo oportuno te exaltará. Se humilhe diante do Senhor. Não adianta chegar diante do Senhor, tentar contabilizar, falar: Senhor, eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, não faço nada errado, eu mereço. Meu querido, nós não merecemos nada, é a graça do Senhor. E este homem se humilha diante do Senhor, mesmo sendo um nobre, sendo um centurião romano, um homem que tinha 100 soldados às suas ordens, e ele, um homem poderoso, e ele chega diante do Senhor, se humilha. Outra atitude que eu vejo que é louvável, que nós podemos aprender com este homem, o que significa ser intercessor, é adorador. Ele chega diante do Senhor, ele se prostra, ele adora o Senhor. Irmãos, como é difícil adorar a Deus quando você está passando uma situação desesperadora. Como é difícil você adorar a Deus quando você está sendo injustiçado. Teu esposo te traiu, tua esposa, ou a esposa traiu, ou o cachorro foi embora, te abandonou. Como é difícil adorar a Deus quando você está passando um momento de enfermidade. Como é difícil adorar a Deus quando você está sendo injustiçado no teu trabalho. A Bíblia fala, Hebreus capítulo 13, verso 5. Ou melhor, Hebreus capítulo 13, verso 15. Oferecei a Deus sacrifícios de louvor, frutos de lábios que confessam o seu nome. Senhor, não estou entendendo o processo, mas eu bem sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. O diabo pode ter decretado o fim, mas o Senhor é o Rei dos Reis. Tu és o meu pastor e não vai faltar provisão para a minha vida. Eu vou passar por esse deserto, e nesse deserto eu vou saltar muralhas, porque os planos de Deus são planos nobres para nós. O diabo se levanta por um caminho, por 7 caminhos vai fugir, se você permanecer no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar. Irmãos, minha esposa, quando soube que estava com câncer maligno no seio, fez a operação. 10 meses, nós já estamos chegando no final, falta mais 18 rádios para acabar esse processo. Comecinho de junho acaba esse deserto, mas nesse deserto nós temos orado com fé, temos nos humilhado diante do Senhor, temos adorado o Senhor e não questionado o porquê. Nós temos aprendido a orar: Senhor, cumpra o Teu querer, o Teu efetuar segundo a Tua perfeita vontade, porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque
o Senhor falou muito ao meu coração, um mês antes dela ter esse diagnóstico, câncer maligno, que viria um levante, mas para mim não me assustar que esta enfermidade que viria, não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Irmãos, nunca vi minha esposa reclamar, nunca vi minha esposa em depressão, nesse período de quimioterapia, que se vocês sabem, quem passou por isso, é muito pesado, mas ela louvando sempre ao Senhor, nunca vi ela abatida, sem vontade de louvar, de adorar o Senhor. Pelo contrário, eu estabeleci na minha casa um altar de oração com a família, e desde esse tempo, o diabo queria ver um chororô dentro de casa, gente abatida, o inimigo queria que eu não subisse no púlpito de quarta-feira. Pelo contrário, eu tenho bradado com mais autoridade, porque eu ando por fé e não por vista. Eu sei que depois da tempestade vem a bonança, depois da tempestade vem a promessa do Senhor, vem a exaltação, a honra de Deus. É muito fácil louvar a Deus quando as circunstâncias são boas, a economia está bem, eu tenho dinheiro no bolso, a família está com saúde, mas louve ao Senhor em toda circunstância, porque quando a gente louva a Deus, mesmo diante das lutas, meu querido, a atmosfera da glória de Deus é manifesta na sua vida. Tem um texto que fala assim, a oração que Jesus ensina do Pai Nosso, mas eu quero destacar o verso 6:10. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Meu querido, quando você entende que você tem que em todos os dias invocar o reino de Deus, que o reino de Deus é um governo justo, é um governo correto, de retidão. Meu querido, o teu trabalho que está oprimido, se tem alguém puxando tapete, Deus vai manifestar o reino de Deus, e aquele que está tramando contra você, não prevalecerá. Não prevalecerá. Enquanto, amados, nós queremos agir no força do braço, medir força, para ver quem pode mais, você quebra a cara. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Uma dessas grandes armas é adoração, é chegar diante do Senhor, rasgar o coração e dizer: Senhor, me rendo, me entrego, como aquele centurião romano. Eu estou com um grande problema, que aos olhos humanos não tem solução, não tem homem na face da terra que tenha solução para o meu filho, mas eu adoro o Deus vivo, o Deus de Israel, que está acima de todo e qualquer Deus que existe na face da terra. Deus de Israel é o único. Ele faz essa adoração de entrega, de renúncia, reconhecendo: Senhor, só Tu podes fazer a obra na minha vida. E agora ele faz o pedido. Queridos, entenda uma grande verdade. Este homem não chegou clamando, explicitando o seu problema. Ele traz a grande verdade, grande lição para a igreja: fé, humildade, adorou ao Senhor e faz o seu pedido ousado. E ele recebe uma palavra ousada de Jesus: eu vou na sua casa, eu vou orar para o teu filho, ele será curado, porque você tocou no meu coração, porque eu vi o teu coração, que é sincero, vi a tua motivação. E aquele homem traz uma palavra muito tremenda: Senhor, eu sou um homem de autoridade, não precisa que o Senhor vá na minha casa. Eu sou um homem que tenho 100 soldados às minhas ordens. Se eu digo ao meu soldado: cumpra essa missão, ele vai cumprir. Se eu digo ao meu criado: faça uma comida que eu quero comer, ele vai fazer aquilo que eu mandar. Eu conheço o princípio de autoridade, mas a tua autoridade está acima de Roma, a tua autoridade está acima de todos os deuses desta terra, está acima de todos os imperadores deste mundo. A tua autoridade é poderosa, é espiritual.
Diga somente uma palavra, eu vou chegar na minha casa e o meu filho estará curado. Irmãos, esta mensagem é para a igreja. A graça do Senhor para todos. O Senhor traz um alerta para a igreja. E traz um alerta para os judeus. Eu não vi uma fé como a deste homem. Exemplo de fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, vão assentar com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que significa? Muitas vezes a gente está salvo, sentado, satisfeito, só contente com as bênçãos, mas não conhecemos a Deus, não temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, nos acomodamos. O Senhor quer chacoalhar a sua igreja, para que você não seja um crente acomodado, e sim, meu querido, você foi chamado para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você foi chamado para marcar essa geração, para influenciar essa geração, para viver um evangelho da contracultura, um evangelho que transforma esse sistema maligno, demoníaco. Deus quer levantar uma igreja com uma mentalidade de Cristo, que não é moldado segundo os padrões desse mundo, segundo as filosofias desse mundo, mas é moldado pelo poder da palavra do Senhor. A Bíblia fala: não se conforme com as coisas deste mundo, não tome a forma deste mundo, mas busque a renovação que vem através da palavra, através da oração, através do louvor, da adoração. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, meu querido, você fala a tempo e fora de tempo. Quando você anda cheio do Espírito Santo de Deus, você encara a provação, a tribulação como oportunidade, porque a Bíblia fala que a nossa luta, a nossa tribulação é leve, é momentânea, mas vai produzir peso de glória, vai produzir caráter, vai produzir revelação, que Jesus está vivo, que Jesus age, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, Deus quer levantar uma igreja que tenha mensagem neste momento de crise para aqueles que estão desesperançados, sem esperança, que estão angustiados. Jesus está vivo, Ele dá a última palavra. Meu querido, os últimos serão os primeiros. Quantos ex-bandido, ex-prostituta, ex-traficante? Nós temos aqui pessoas ex-traficantes, pessoas que aos olhos humanos, os homens rotularam: não tem jeito, não tem solução, pau que nasce torto, morre torto. Mas Jesus é o melhor carpinteiro, que endireita, que restaura, que muda e tira o homem do fundo do poço e coloca para assentar nas regiões celestiais, para reinar, estabelecer o reino de Deus. A graça do Senhor é para todos. Irmãos, aquele homem, ele dá uma demonstração para todos os judeus, e por isso é ministrado nas igrejas que o exemplo de fé. Eu quero te deixar bem claro uma promessa do Senhor que você possa aplicar para a sua vida. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descobriu por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Está com problema? Não fique correndo atrás de irmão bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é um abençoado. Onde você vai, meu querido, quando você entende essa verdade, porque quando o justo anda por fé e não por sentimento, ele não deixa que a sua alma fale, grite. Pelo contrário, ninguém, irmãos, é super-homem. A ansiedade pode vir, o medo, a pressão pode vir, mas meu querido, busque o refúgio no esconderijo do Altíssimo, ande por fé.
E quando vier as lutas, Mateus capítulo 6, verso 6, entra no teu quarto em secreto, que secretamente Deus te vê, e secretamente Deus vai te recompensar. Creia, você é um sacerdócio real, você é um sacerdote, uma sacerdotisa, você é um guerreiro, soldado das forças especiais do Senhor. Ele te confiou autoridade. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. E a Bíblia fala: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. João 14, verso 13, eu farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Entra com essa ousadia e peça, porque não tem economia no céu, querido. Não tem economia, você é filho. E o telefone do Senhor está sempre liberado. Jeremias 33, 3, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está com problema? Adentre na presença do Senhor e ore, e você vai ter o favor do Senhor, a graça do Senhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Romanos 8, verso 32, como não vos dará graciosamente aquilo que nós necessitamos, gente? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, adentre na presença do Senhor, e comece a clamar ao Senhor com fé, com perseverança. Romanos 12, verso 12 fala assim: alegrai-vos na esperança e alegre, já antevendo as bênçãos que Deus vai realizar na sua vida, porque aquele que prometeu é poderoso, é fiel para cumprir. Então, quando você adentrar na presença do Senhor, não fique emburrado, chateado e dizendo: Deus, eu estou muito decepcionado contigo. Meu querido, tudo tem o seu tempo. A Bíblia fala de um homem, um grande general sírio que estava leproso, fadado à morte, procurou todos os, talvez feiticeiros, médicos, mas havia uma menina cativa que falou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu, ele curaria o meu Senhor da lepra. Imediatamente este homem sai da Síria e vai até a casa do profeta, e o Senhor disse assim ao profeta: não saia lá fora para recepcionar este homem, mas mande teu discípulo e fale para ele, se ele quer ser curado, que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão, e a sua carne será purificada desta lepra. E quando chega aquela comitiva, aquele homem, ele é recepcionado pelo discípulo, ele fica escandalizado, indignado, e ele está determinado em regressar, voltar para sua terra. E um dos soldados fala assim: escuta, se ele te pedisse algo impossível, você não faria? Faria. Mas o que custa você mergulhar no rio Jordão? E ele fala: mas eu mergulhar nesse rio barrento? Há 2 rios maravilhosos lá na minha terra. A Bíblia fala, amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós queremos manipular como Deus tem que fazer, como tem que agir. Mas a Bíblia fala muito claro: venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Submeta a palavra do Senhor. Senhor, estou fazendo esse negócio, essa sociedade. Não é para dizer: Senhor, abençoa. É da tua vontade, tem a tua provação, porque Deus quer participar, Ele quer estar em tudo que se relaciona aos nossos negócios, família. Deus quer participar. E aquele homem tentou achar um atalho, mas ele submeteu a palavra, porque ele ficou tocado pelos soldados. Se ele te pedisse algo impossível, você não faria? Faria. Que custa? Mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E quando ele chega ao rio Jordão, ele tem que se despir. Meu querido, a gente tem que se despir mesmo diante do Senhor. E se despir significa se humilhar, se abaixar, e ele
7 vezes mergulhou. E a Bíblia fala, no 7º mergulho, estava curado. 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 E olha que interessante, que Jesus mencionou a graça do Senhor alcançando um grande pecador, porque havia muitos leprosos em Israel. Em Lucas capítulo 4, verso 27, fala que havia muitos leprosos, mas aquele homem foi alcançado pela graça do Senhor. E aquele homem falou assim para o profeta Eliseu: eu nunca mais vou me curvar diante dos outros deuses, a não ser diante desse Deus que trouxe saúde. Eu estava fadado à morte, mas o Deus de Israel não é um Deus tribal, mas é um Deus único, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que me curou. Queridos, eu quero dizer para você que esse é o recado de Deus para mim e para você. Jesus dá a última palavra. O Pai de Santo liberou uma palavra que está atormentando você, está te deixando você apreensivo, preocupado. Ou o chefe, ou algum perseguidor liberou uma palavra que está deixando você sem dormir, está deixando você incomodado. Meu querido, dê ouvido à palavra do Senhor. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Aquele que teme ao Senhor não teme o homem. A Bíblia fala: me vindo o temor, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto, nesse Deus eu ponho a minha confiança. O que poderá fazer o mortal? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Até na luta, até na batalha, Deus me fortalece. Deus tem fortalecido a minha família nesse tempo, e a gente já está cantando o cântico da vitória. E certamente o testemunho da vida da Mariana vai abençoar muitas mulheres que estão vivendo momentos talvez atribulados no casamento, na área física e alguma área emocional. Certamente, amados, tudo que a gente passa se torna mensagens poderosas. Porque, amado, eu estou pregando aqui nesta noite, mas eu posso dizer, eu vivo o que eu prego. Jamais vou pregar algo que eu não estou vivendo, porque eu não quero ser um ator, um fariseu. Eu quero sempre viver o que eu prego. A Marluce me acompanha há quantos anos? 20 e poucos anos. E o meu discurso é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Todas as lutas que eu passei, eu aprendi a estabelecer memorial. Aqui, esse ano, 2015, já estou fazendo um memorial. Deus fez uma obra tremenda. Deus fez uma obra tremenda. Aquele centurião, ele vai agora com uma convicção: eu vou chegar na minha casa. O meu filho que estava na cova praticamente, eu vou chegar em casa, ele vai estar curado. Irmãos, quando o Senhor, Ele faz a obra, Ele faz a obra completa. Ele não faz meia sola. Aquele filho daquele homem era coxo, gente, e estava sendo atormentado por espíritos malignos, de enfermidade. E quando Jesus liberou a palavra, quando ele chegou próximo da sua casa, os seus criados vieram correndo para dar notícia: aquele que tu amas profundamente está andando e está curado. E ele pergunta: a que hora que aconteceu isso? Ele se lembrou, foi a hora que Jesus liberou a palavra. No outro texto paralelo, dá essa direção, esse ensinamento, que na hora que Jesus liberou a palavra, aquele moço foi restaurado. Os espíritos malignos que oprimiam, diante da palavra liberada, os demônios bateram em retirada, e a Shalom do Senhor Jesus adentrou naquela casa. A paz do Senhor mudou a atmosfera de um lugar fúnebre, de um lugar de miséria, de um lugar onde o diabo estava zombando daquela família. Aquela casa foi invadida pela presença do Deus Rafá, o Deus da cura, o Deus que traz salvação, libertação.
Queridos, profetiza a partir de hoje, a partir desta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Chega de brigaiada. Se o teu pai, teu marido, teu filho estão com problemas, talvez de ordem espiritual, emocional, começa o avivamento por uma fagulha, bota fogo numa floresta. Meu querido, você, em concordância com o Espírito Santo de Deus, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor estará presente. O que você ligar na terra, você e o Espírito Santo de Deus vai ser ligado lá nos céus. Então, meu querido, comece por você, e Deus vai salvar a tua família, teus familiares, os vizinhos que estão ao teu redor, no nome de Jesus. Porque, meu querido, você ora para um Deus que tem boca e fala, que tem olhos e vê, um Deus que está desejoso transformar a tua desgraça em graça, transformar as trevas em luz, a confusão em ordem. Mas hoje o Senhor fala para mim, para você: não seja religioso que ouve a palavra do Senhor e diz bonita a palavra, e a sua vida continua a mesma. Irmãos, coloque em prática a partir desta noite e decida: eu vou andar em fé, eu não vou dar lugar para o meu sentimento, ficar chorando porque meu marido está me traindo, ou que está acontecendo coisas aí que aos olhos humanos eu estava pensando em me enforcar num pé de cebola, eu estava pensando em fazer coisas doidas. Meu querido, foque em Jesus e diga: Satanás, tu vens com teus intentos, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos Exércitos. 2015 vai ser um ano de virada, vai ser um ano de mudança. 2015 eu verei o milagre da ressurreição de Deus na minha casa, na minha família, e não tem capeta que vai impedir Deus agir. Fé ousada move a mão do Deus eterno, que intervém ao nosso favor. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama dia e noite, embora pareça demorado? O Senhor fala: depressa eu farei justiça, e quando eu fizer justiça, vou achar fé no seu coração. Abraão esperou 25 anos a promessa, mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 4, verso 18, que ele creu contra a esperança que seria pai de nações. Já pensou, um velho quase de 100 anos, 99 anos, e Sara, pai de nações? Pai de nações? Deus se enganou, pai de nações, esse nome. Mas ele se fortaleceu na fé, não deu ouvido, não olhou para as pessoas que estavam julgando, questionando a sua fé, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, consciente que Deus é poderoso para fazer o que prometeu. Meu querido, se tu creres, verás a glória de Deus. Deus quer hoje visitar a tua casa, a tua família, visitar o teu filho, converter o coração dos filhos aos pais, trazer conserto, trazer perdão para aquele que está amargurado. Mas hoje o Senhor diz: não aceite mais os demônios tripudiando a sua casa. O que Jesus fez na cruz foi a obra completa, está pago, está consumado. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Jesus te respalda, você é um intercessor. Meu querido, comece a olhar para as pessoas que estão do seu lado e faça a diferença na vida dessas pessoas. Nós vemos hoje cristãos lá na Índia, lá na China, na Síria, sendo martirizados, queimados vivos, sendo degolados. No Iraque, principalmente esses grupos do ISIS, Boko Haram, a gente vê o que está acontecendo lá na África. Principalmente os cristãos estão sendo martirizados, mas eles estão louvando a Deus. Eles não ficam gritando, dizendo: eu renuncio. Mas pelo contrário: Senhor, se chegou a minha hora, eis-me aqui. Meu querido, a Bíblia fala
quão precioso é a morte dos santos do Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Queridos, o Senhor quer fazer um rebuliço na sua casa, mas comece a partir de hoje na sua vida. Não basta ter fé, seja perseverante, seja humilde, adore o Senhor, se consagre ao Senhor, porque todos que se chegam ao Senhor, que se consagra e tem essa convicção, eu vou sair da presença do Senhor com a minha resposta, certamente são esses que vão experimentar o melhor de Deus, porque Deus está à procura de adoradores, e as tribulações só nos levam aos pés de Jesus.